Queridos amigos da Rádio Espírita Capixaba e da Rádio Sendo Espírita, está entrando no ar o programa Melhor é Viver em Família. Eu sou Dalva Silva Souza e nós temos esse encontro marcado toda segunda-feira. Nossas desculpas pelo pequeno atraso, mas estamos aqui e vamos iniciar as nossas reflexões, como sempre, contando com o apoio técnico do Francisco Mamed e também da participação aqui do nosso amigo Oswaldo Viola Filho. Oi, Oswaldo. Oi, Dalva. Oi, Mamed. Oi, ouvintes da Rádio Espírita. Boa tarde para todos. Quero reforçar o que Dalva acabou de falar. Nas grandes emissoras de TV, quando o programa é ao vivo dá problema, né? Às vezes nós estamos com temos problema aqui, que é ao vivo, direto, tendo esses 15 minutos de atraso. Mas vamos continuar com os nossos estudos das semanas passadas. Isso, nós estamos conversando sobre a parentela, porque o nosso programa Melhor é Viver em Família é um programa que atende aos objetivos da campanha que tem esse mesmo nome, campanha lançada pela FEB, e tem o slogan Aperte Mais Este Laço, quer dizer, estreite os laços da parentela. Aproxime-se daqueles que constituem o seu grupo familiar, porque esse grupo não se constitui ao acaso. Há leis que definem a aproximação das pessoas pelo laço da parentela na Terra. Geralmente são vínculos construídos em outras encarnações e que vão desembocar na experiência atual, trazendo desafios, trazendo muitas vezes sofrimento, mas também traz muita alegria. Então a gente, toda segunda-feira, conversa sobre essas questões de família. Agora, com a contribuição do Oswaldo, nós temos buscado na Bíblia, que é um livro orientador da espiritualização do homem, também subsídios para as nossas reflexões. Por que essa busca? Porque o Espiritismo propõe que o Evangelho seja o nosso código moral, porquanto Jesus foi o Espírito enviado à Terra para nos servir de guia e modelo. E o Evangelho encerra os ensinamentos dele. Cada evangelista procurou traduzir na sua forma de expressão as falas de Jesus. E nós temos examinado essas falas, procurando compreender como as informações que Jesus nos trouxe podem nos ajudar a conviver e resolver de forma positiva os vínculos afetivos que nos unem aos nossos familiares. Então, hoje nós estamos aqui com uma nova configuração, porque nós estamos monitorando a sala de chat. Se você entrar aí na sala de chat, eu vou poder acompanhar a sua presença e observar a sua fala para dar um destaque à sua participação. Então, participe conosco, entre aí na sala de chat e deixe a sua opinião, a sua pergunta. Nós estamos conversando sobre parentela com base numa página do Conduta Espírita. Conduta Espírita foi um livro psicografado por Valdo Vieira no tempo que ele trabalhou com Chico Xavier. E esta obra foi assinada pelo Espírito André Luiz. Ele nos fala uma série de coisas sobre a parentela que nos interessa de perto, e quando ele faz esse desenvolvimento, ele está comentando um versículo de Paulo, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então essa é a fala de Paulo, numa das suas epístolas, e André Luiz comentando, ele diz várias coisas que nós já exploramos aqui, e hoje em particular a gente vai se deter num dos parágrafos do texto de André Luiz, quando ele diz assim: melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo,
para que a lei não venha cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências e encarnações próximas. Então é uma fala bastante forte que André Luiz usa, nos alertando quanto à necessidade de estabelecer contatos diretos e indiretos com os nossos familiares. E isso é de interesse de cada um de nós, porque o resultado dessa encarnação vai definir o nosso caminho futuro. Então, se estamos ligados a essas pessoas, motivos existem e precisamos resolver de forma produtiva e positiva esses vínculos. E eu tenho certeza que o Oswaldo trouxe aí uma contribuição dos evangelistas para a gente ampliar essa leitura, né, Oswaldo? Sim, Dalva. E curioso que no que eu separei aqui, no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 a 50, eu queria até que a Dalva, com a sua experiência, com o seu conhecimento, falasse a respeito desta questão, colocando na comparação do que os Espíritos têm nos falado nos tempos atuais. Eu vou ler na íntegra, aqui no Novo Testamento, na Bíblia, porque Jesus pergunta e ele também responde. Nessa passagem, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, diante desse fato, nós podemos dizer que para o povo hebreu ou judeu, na época, todos os que chamavam os irmãos seriam os parentescos mais próximos, né? Os parentes. Tanto que lá no Antigo Testamento, quando Abraão se dirigiu aos varões que apareceram para ele, falando da destruição de Sodoma e Gomorra, também fala, não, mas vocês vão fazer isso, eu tenho um irmão lá. E era Ló, e Ló não era irmão dele. Ló era sobrinho dele. Então esse termo é bem colocado. E aí seria um contrassenso se nós não estudássemos, né, à luz do Espírito. Porque Jesus fala, não, quem é meu irmão, quem é minha mãe? Então, Dalva, o que poderíamos acrescentar aí, né? Pois bem lembrado pelo Oswaldo, porque essa passagem, ela sempre provoca muita instigação. As pessoas ficam em dúvida em relação ao que estaria Jesus dizendo a respeito da parentela, se ele estaria rejeitando os seus próprios parentes. Então, o que a gente observa é o seguinte, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, é de amor até aos inimigos, porque ele tem enfatizado em sua fala a necessidade de que nós transitemos pelo mundo semeando amorosidade até aos inimigos. Então não seria coerente pensar que Jesus minimizasse o amor a ser dedicado àquela que o recebeu como filho e àqueles que vieram compartilhar da experiência doméstica na família. Então, não podemos esquecer que Jesus veio trazer uma mensagem revolucionária, ele veio trazer uma mensagem que alterasse os costumes. Então ele aproveitava qualquer oportunidade para dar esse ensinamento. Então, na verdade, o que ele pretendeu dizer com esta mensagem perante os amigos que o estavam rodeando é que toda a humanidade deve ser considerada
vinculada a nós por esses laços de afeto, porquanto todos somos filhos de Deus. E aí ele diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse é o seu irmão, a sua irmã, porque o que faz com que nós estejamos no mesmo patamar de sintonia é estarmos também conectados com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento. Se nós desenvolvermos essa percepção de nós mesmos como espíritos e nos desidentificarmos da persona, nós vamos ampliar a nossa visão das coisas. Eu tenho percebido isso, que o grande ponto que ainda entrava o entendimento, Oswaldo, é que as pessoas estão centradas na persona. Até quando a gente pega aquela passagem de Nicodemos, isso fica muito evidente. Nicodemos era doutor da lei, era uma pessoa, na época, muito bem informada nas questões das leis judaicas. E quando ele esteve com Jesus, ele reconhecia a superioridade de Jesus e diz para Jesus: ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele reconhecia a autoridade de Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus disse para ele: é preciso nascer de novo. Ele disse: mas como posso eu, já velho, entrar no ventre da minha mãe? Ora, quem é velho é o corpo que envelhece. O espírito, ele se aprimora, ele amplia suas capacidades, suas potencialidades, mas o espírito não envelhece. Então, se ele fala assim, como eu, já velho, ele está centrado na persona. Ele está entendendo que ele é aquela pessoa, daquela etapa. E isso também tem sido assim na maior parte das vezes. As pessoas estão focadas nesse eu transitório. É o ego da psicologia, né? O ego é esse eu transitório. O eu profundo é a individualidade imortal. Então, quando há uma encarnação, a pessoa se reveste de uma organização biológica que vai determinar uma identidade no cenário do mundo. E aí ela vai ter um irmão, uma mãe consanguíneos. Claro, a lei divina pede que nos amemos. Essa é a verdade. Nós devemos amar, sobretudo aqueles que estão na nossa família, nós devemos amar. Só que não podemos nos esquecer de que somos espíritos. Então, os vínculos espirituais, eles estão em toda parte. Se há sintonia, afinidade, há vínculo. Então, Jesus diz assim: aquele que faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, porque ele é alguém que faz a vontade do Pai. Então, se nós nos identificarmos pela nossa natureza espiritual, pelo nosso comprometimento com as leis divinas, nós nos irmanaremos nesse processo, não é? Não é isso, Oswaldo? Com certeza, Dalva. E reforçando o que você está falando, para Jesus, a mãe dele, biológica, os irmãos dele, o pai, com certeza o amor dele para qualquer um dos outros irmãos já estavam no mesmo nível. Na verdade, o amor dele já é um amor abrangente, é um amor universal. Né? Jesus, a persona, esse espírito, o Messias, né? de um quilate elevadíssimo, o maior que nós sabemos, já tinha desenvolvido e tem desenvolvido toda essa potencialidade de amor. Então, aqui no mundo restrito à matéria, ainda temos essas questões de amar a um, a outro mais ou menos, a outro não. Né? Curioso também, Dalva, que uma coisa vai puxando a outra, e aqui eu queria relembrar o que Dalva colocou, para dar um esclarecimento. É comum, no meio das pessoas que se interessam de estudar o cristianismo, de buscar esse norte, né, o único que tem, no sentido, se tratando de Jesus, de que, eu já ouvi falar muitas vezes, mas aonde é que está outra vida, que se na Bíblia só diz uma vida só? Sim, é bom conversar com a Dalva. Nossa, eu tenho tido muita oportunidade há muitos anos já
realmente essa questão da persona dissolve muita coisa no entendimento da gente. Realmente é uma vida só, do indivíduo imortal, do espírito, esse ser criado por Deus. Isso aí é uma vida só. Desde o momento que fomos criados, pronto, imortal para sempre. Agora, a persona não. A persona são várias experiências. Está aí a reencarnação. Então, se eu vivo uma vida só, sim, ela é constituída para sempre, depois de criada. Agora, os personagens são muitas vezes. E está aí o chamamento de Jesus nesse caso. Para ser, simbolicamente dizendo, irmãos, irmã, mãe, pai, biológico, precisa estar afinado com as leis divinas. Precisa estar afinado com o bem, não é assim não? É verdade, é esse o ponto, a afinação da individualidade consigo, apesar de estar encarnada. Quer dizer, a unificação da personalidade com a individualidade. A grande proposta de Jesus é que nós superemos essa visão que nos mostra separados uns dos outros. A separação é uma ilusão que nós temos. E essa ilusão é criada pelo fato de que o corpo é delimitado. Mas a mensagem espírita, o estudo espírita mostra que o espírito ele não fica preso no corpo como um pássaro fica numa gaiola. O espírito se liga ao corpo, mas ele irradia para fora do corpo. Então nós estamos continuamente nos relacionando com pessoas encarnadas e desencarnadas por essas trocas energéticas que fazemos sem perceber muitas vezes. Quanto mais nós estamos centrados na personalidade transitória, menos nós conseguimos perceber esse universo amplo de energia que nos cerca. Mas o fato de não percebermos não significa que não haja um efeito sobre nós dessas trocas energéticas. Nós nos ressentimos, por exemplo, se entramos num ambiente cheio de vibrações pesadas que nascem da discórdia, dos sentimentos menos dignos como ódio, inveja, vaidade. Onde existem esses sentimentos, existe uma energia densificada pelas irradiações das pessoas que alimentam esses sentimentos. Então, Kardec tem comparado um conjunto de pessoas como uma orquestra. O conjunto de pessoas que trabalham, que vivem em comum, uma família, por exemplo, pode ser comparado a uma orquestra. Cada músico tem que saber a sua partitura, tem que cuidar do seu instrumento e tem que tocar de acordo com a batuta do maestro. Quando alguém destoa, o resultado é desarmonia. E aí, isso fere o ouvido. Se você entra num lar que não há harmonia, você, ainda que seus olhos não captem, nem seus ouvidos, o seu sentido psíquico vai receber um impacto. Esse impacto tem um efeito na sua energia e pode se refletir no corpo. Então, daí nós entendermos que estamos continuamente trocando energia e nos alimentando dessa energia. E aí, que tipo de alimento é esse que nós estamos produzindo e que retorna para nós reforçado pela contribuição daqueles que estão vibrando no mesmo diapasão? Esse é o grande problema. Daí o Paulo dizer que aquele que descuida dos seus, ele é pior do que o infiel, porque o infiel, talvez, infiel aqui no sentido que ele dá, é aquele que não tem uma crença, uma convicção, não tem uma fé. A pessoa que é descrente de tudo, por vezes vai se comportar de acordo com os interesses imediatistas do mundo, mas porque não tem uma filosofia de vida que sustente um comportamento diferente. Já a pessoa que tem uma crença e se comporta dessa maneira equivocada é pior, porque ela tem o conhecimento e aí a responsabilidade se torna maior.
É isso. E essa pessoa que você relatou, como se não tivesse crença nenhuma, de repente, no lar dele, ele cumpre esse amor, esse respeito mútuo. É frequente isso. A pessoa diz que não acredita em Deus, que não acredita em nada, mas ela tem um sentido ético, ela tem uma moralidade trabalhada, não é verdade? E outros dizem que são cristãos ou qualquer outro segmento religioso de respeito mútuo às leis divinas, mas, no entanto, em casa são verdadeiros tiranos, não cumpre realmente o que manda, o que determina a lei, né? O que nos recomenda, que é o amor, o respeito, a tolerância, essa vontade de desenvolver, né, o amor. E curioso, né, que essa recomendação é dada por Jesus, que amássemos uns aos outros, né? E nós estamos falando aqui da oportunidade que o Pai nos dá de exercitar esse amor no núcleo pequeno, que é a família, né, Dalva? É verdade. Porque se a gente tem essa condição de exercitar este amor com poucos de uma família, e a gente não consegue, ficará muito difícil a gente se integralizar ou integrar a todos, né? É verdade. É muito mais complicado. Aqui, Dalva, eu trouxe aqui uma carta de Paulo, uma epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, de versículo de 8 a 10. É bom pegar assim, porque Paulo já é um discípulo, vamos dizer assim, um apóstolo, né, dos gentios. Ele teve a oportunidade na carne de ver o mestre em espírito, né? É verdade. Que show, né? E ele aqui faz várias recomendações, né? Aqui, por exemplo, no capítulo 13, versículo de 8 a 9, do Novo Testamento da Bíblia, com o título Amor Mútuo, diz Paulo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultérios, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existem, eles se resumem nessas palavras: amarás teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Ora, eu fico muito feliz, porque eu até vou relembrar aqui o nosso querido amigo, né, de todos nós, Chico Xavier. Chico Xavier, uma passagem da vida dele, ele diz, com todas as letras, que se a caridade, ainda bem que Kardec falou que a caridade era a salvação, que ele disse que se a caridade fosse obra só dos espíritas ou do espiritismo, ele não seria espírita. Então, eu vejo aqui nas bases Paulo falar sobre também a caridade. Na verdade, a caridade é esse exercício do amor que temos nós, e que a grande oportunidade está na família, né, Dalva? Nos laços. Sem dúvida alguma. Então, o Paulo de Tarso, quando fala sobre essa questão da família aí, ele lembra das leis, que quando Jesus esteve na terra, ele já encontrou um povo que tinha informação sobre o Deus único e sobre as leis divinas. O primeiro catálogo de leis, vamos dizer assim, o primeiro código, foi o recebido por Moisés. E aquelas 10 ordenações mandam respeitar o próximo. Então, o Paulo faz referência a isso: não cometer adultério, não cobiçar as coisas alheias. Essas são as recomendações que ele nos faz para que nós possamos praticar a caridade devidamente. Olha, nós estamos aqui com certamente pessoas entrando na sala de chat, e a gente aqui no nosso computador, apesar de ter clicado já em atualizar, a gente não conseguiu
detectar a presença dos companheiros que chegaram agora. Por exemplo, tem aqui Ori Pombal Nunes, que está dialogando aqui com a equipe da REC. Quem está na equipe aqui, que é uma médica que colocou, estamos transmitindo neste momento o programa Melhor é Viver em Família. E Ori Pombal Nunes Franco está presente. Também agora estamos ouvindo aqui, vendo Gertrudes aqui na tela. Estamos ligadinhos na NET TV. Muito sucesso para vocês. Ô Gertrudes, é uma alegria ter você aí conosco. Agora o nosso atualizar aqui funcionou. Então, se quiser, mande a sua opinião. Nós estamos conversando sobre a parentela. E partindo de um recado que Paulo de Tarso nos dá a respeito da importância de obedecermos às leis. Aquelas leis de Moisés, elas mandam atuar na interação humana com base nesse respeito ao outro. E Jesus já acrescentou a necessidade do amor. E o amor até o inimigo, o amor a todos. Nós estamos focando especificamente hoje a questão da parentela com base no Conduta Espírita, que é um livro ditado por André Luiz, Avaldo Vieira. E várias informações que nós já conversamos na semana passada e voltamos a esta reflexão hoje, dada a riqueza desse assunto, não é? E de interesse nosso, porque nós precisamos sair desta experiência, desta encarnação, atentos a esse processo de semeadura de amor. Não é mesmo, Oswaldo? Dalva, e se não for assim, dificilmente, com certeza, eu digo até quase impossível, a gente progredir na vida moral, na vida espiritual e também material. O curioso que nós vivemos nessa sociedade de pessoas encarnadas, espíritos encarnados, e com todos os níveis de evolução. É uma grande escola, pode-se dizer assim. E tem pessoas que buscam entender esse assunto que estamos dialogando, que ele é interminável, né? Não tem como acabar, né? E o que a gente vai observando, que a gente vai vasculhando o Evangelho, vai vasculhando o Antigo Testamento, na Bíblia, puxa vida, as perguntas, as respostas, os conselhos, as atitudes, praticamente são as mesmas de 4.000 anos atrás. Olha que os espíritos superiores, ou o Senhor, já falou para Abraão, há 4.000 anos atrás, que sede perfeito, fique firme, na moral. Olha, naquele tempo eram clãs, né? Tendas, nômades, e essa palavra já vinha forte, como peso nos ombros, né? Que ainda infelizmente é dos homens, que um dia vai ser a asa, né? Para a gente hoje está difícil, né? Tá difícil praticar essa moral. O Oswaldo falou a questão da asa, eu lembrei de uma parábola. E aqui nós temos na sala de chat também o Marcos, está nos dizendo que gosta dos ensinamentos. Isso é bom, Marcos, esses ensinamentos são inspiradores mesmo. Continue aí participando conosco e volte a entrar aí, se você quiser colocar sua opinião, sua ideia, fique à vontade, viu? Nós estamos aqui para dialogar mesmo. Eu lembrei de uma parábola que é contada pelo Chico Xavier, num dos livros, foi até escrito pelo Carlos Bacelli esse livro, o Evangelho de Chico Xavier. E ele conta das aves, que eram os seres que no começo da criação mais se queixavam, porque elas não conseguiam ter mobilidade. As asas eram pesadas e quando chovia as asas se encharcavam, arrastavam na lama e elas não conseguiam fugir dos predadores. Então elas resolveram queixar o Criador a respeito desse peso que limitava a vida delas. E quando foi uma comissão se queixar o Criador disse para elas: mas eu dei a vocês implementos que possibilitam o voo, por que vocês não voam?
Então ele ensinou as aves a estenderem as asas e voar. E elas então ficaram felizes. Então, tinham as asas, mas não sabiam usar. De alguma forma isso nos acontece. Deus nos deu a inteligência, nós somos conscientes de nós mesmos, nós somos os únicos seres da criação aqui na Terra com possibilidade de consciência da nossa filiação divina. Somos seres espirituais, mas não alçamos o nosso voo, ficamos presos, as nossas asas ficam encharcadas. A gente está aqui recebendo uma presença da Nilbe de Rondonópolis, não é? Jesus prossiga te iluminando, Dalva. Estamos via Facebook. Olha, que bom, Nilbe. Uma alegria ter você aí conosco, viu? Essa energia que nos mandam é uma energia que nos sustenta, que nos anima a continuar com esse processo de divulgação aqui pela Rádio Espírita Capixaba, pela Rádio Centro Espírita. A ideia é a gente separar algum tempinho do nosso dia para falar dessas coisas espirituais. Então que Jesus também te abençoe aí onde você está, que a gente possa continuar trocando essa energia boa. Mas a parábola das aves, olha que interessante. O implemento que eram as asas, que era aquilo que poderia fazer com que os animais voassem, era o que impedia de se liberarem dos predadores. De alguma forma isso nos acontece. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão padecendo de depressão, de síndrome do pânico. São esses seres que estão com as asas encharcadas, arrastando na lama. Precisa aprender a alçar o voo. Quer dizer, nós precisamos aprender a usar os implementos que Deus nos deu, que é a nossa liberdade de escolher, que é a nossa inteligência para estabelecer conexões boas na nossa vida, estabelecer sintonias que nos alimentem, para que nós possamos alçar o nosso voo, entendendo-nos como seres espirituais. E aí é preciso que a gente se disponha a conviver com o nosso próximo em harmonia. Esse próximo mais próximo, quem é? É o parente, né? Está dentro da nossa casa, né? Está dentro da nossa casa. Então, vamos lá. A gente conversou na semana passada sobre a questão dos valores e conversou também sobre uma sequência de passos muito simples para que a gente possa analisar a própria experiência nessa encarnação. Então, primeiro a gente considera, o primeiro passo, analisar quais são os valores que norteiam a sua vida. Se você é cristão, será que os valores do cristianismo estão efetivamente presentes? Essa análise é recomendada, né, Oswaldo? E o interessante é que as pessoas, nós, no modo geral, quando buscamos realmente sermos cristãos, temos que entender, é um processo, né? É um exercício. Precisamos desenvolver os potenciais latentes criados por Deus em nós. E temos que entender que esse exercício é uma constância. Vai haver altos e baixos, a gente às vezes vai se sentir injustiçado, não é bem assim. Precisamos colocar isso na meta e seguirmos. Como você falou bem da parábola, somos aves. Isso. Né? Se as aves, animais, estão encharcadas, as suas asas de óleo ou qualquer outra coisa, eles não voam. Não. Tem dificuldade. E se nós estamos encharcados com as nossas asas de ódio, de preconceitos, de não honra, então a gente vai ficar também com as asas encharcadas. E o nosso voo é muito, mas infinitamente maior do que uma ave. Nós somos cidadãos do universo. Estamos aqui no planeta Terra, hoje aqui encarnados, realmente para desencharcar essas asas que nós mesmos encharcamos no início. É verdade. Né? É verdade. E Dalva aqui, como nós falamos antes, fazendo aqui uma busca no Evangelho e nas cartas,
Nós falamos aqui de Mateus, falamos de Paulo aos Romanos, e aqui a carta de Tito, né? Mais um discípulo, né, do cristianismo, na era, no início, né? Olha o que recomenda Tito, na instrução. Vamos ver aqui Tito, a epístola de Tito no Novo Testamento na Bíblia, capítulo 2. Diz Tito: o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. É o que nós estamos falando. Se você está na doutrina cristã, você tem que buscar exercitar e praticar esses ensinamentos. É isso aí. Isso é ponto que não pode fugir. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Olha a palavra de novo aí, ó. A caridade é mola mestre, né? É o amor em movimento, né? O exercício, né? Isso aí. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa, não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem os seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seu marido, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente aos moços a serem morigerados e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários, se confundindo, não tendo a dizer de nós mal algum. Olha. É um conselho interessantíssimo e como nós falávamos já na semana passada, nós vamos precisar sempre olhar a mensagem da Bíblia dentro daquele referencial do tempo. É um texto escrito numa época recuada e com base em costumes que estavam presentes naquele momento e faziam parte da vida dessas pessoas. Então, eles vão se refletir no texto que escreve. Agora, por trás da mensagem, existem informações de cunho universal úteis para todos os tempos. Então, quando o Tito fala ali sobre o comportamento dos mais velhos e aponta a necessidade de que essas pessoas estejam centradas, firmes, numa convicção, com um comportamento adequado à idade e também ao momento em que vivem. Tudo isso é de cunho universal, que as mulheres não sejam maledicentes, porque é muito comum que a mulher seja aquela pessoa que usa mais a linguagem nesse sentido dos comentários cotidianos. Hoje em dia, esses conselhos se prestam a homens e mulheres indistintamente. Quando ele fala ali, a mulher seja submissa ao seu marido, isso é uma recomendação centrada naquela época. Porque naquela época era assim que se dava. As relações entre homem e mulher no casamento eram relações de desigualdade em relação ao poder que cada um teria no âmbito da família, sendo o homem considerado a autoridade máxima da família e a mulher uma parte secundária no processo. Hoje já não se dá esse mesmo tipo de vínculo. A gente vê que há uma trajetória que vem construindo a igualdade entre os sexos no plano social. Então, essa submissão a gente deve entender mais no sentido daquela necessária identificação dos dois para construírem um novo núcleo. Quando o homem escolhe uma mulher, quando uma mulher escolhe um homem e eles se decidem pela construção da família, do lar, para conviver em intimidade, é preciso que cada um abra mão de algumas coisas
Porque uma coisa é você ser solteiro, sozinho, outra coisa é você ser comprometido com uma outra pessoa. Então é preciso que cada um saiba abrir mão de algumas coisas para que a ligação de ambos construam a ambiência dessa família com base no respeito. Aí o conselho de Tito é precioso. Se nós soubermos entender o texto dentro do contexto da época e extrair dele aquilo que interessa para o momento atual. Que por mais que as pessoas se tornem liberadas e independentes, se elas se escolhem para convivência em família, na relação conjugal, é necessário que ambas saibam construir esse vínculo de forma produtiva. Você entende assim também, Oswaldo? Sim, com certeza, né? E você fez uma comparação importantíssima e que parece que alguns irmãos insistem ainda de manter certas, vamos dizer, regras, ou leis, ou costumes de épocas que já se foram, né? 2000 anos atrás. Pois é. Olha só, a gente está recebendo aqui uma visita do Sandro. Parece que ele está em Barcelos, Portugal. Oh, que benção. Companheiro lá do outro continente. Um abração, né? Ei, Sandro, um abraço para você. Nós estamos vendo a sua presença aqui na nossa sala de chat. A gente fica muito feliz de ter a sua presença, como dos demais companheiros que já entraram aqui, a Gertrudes, o Marcos, o Nilbe de Rondonópolis. Temos aqui a Klauser, que acabou de entrar no chat. Se quiserem participar, coloquem aí a opinião de vocês, coloquem aí a pergunta que queiram fazer. Nós estamos aqui conversando sobre a parentela. Como é que anda a vida familiar aí? E em Portugal, as coisas como é que andam, hein, Sandro? Aqui no Brasil, a gente convive com um momento de grande liberalidade, que as pessoas nem sempre sabem usar, não é mesmo, Oswaldo? É um momento se torna difícil também, né? Antes, como está aqui na fala de título no Evangelho, ele coloca bem claro que os conceitos que eram da época. A mulher, né, ela tinha a limitação dela, pelo menos a sociedade assim colocava, mas ele coloca aqui que o homem tinha por obrigação de trazer para esse lar a conduta dele, né? Então ele tinha que ser um homem, como ele diz aqui, na íntegra, né? Eu vou falar, de bom comportamento, íntegro, um homem de moral. E ainda diz, para que o adversário nada tenha a dizer. Exatamente. Então, que a gente respeite a época em que nós vivemos, né? Hoje existe uma flexibilidade maior, uma liberalidade, mas devemos saber usar essa liberdade dentro da ética e da moral cristãs. Porque esses conceitos, eles são cabidos em qualquer época, nem que fosse 30 milhões de anos atrás. Não vai perder esse ideal, a moral, o respeito ao próximo, a natureza. Isso é fundamental e não tem acordo aí. Então, Klauser está nos dizendo aqui que Deus ilumine sempre. Que bom, Klauser. Que ilumine você também. A nossa intenção é sempre estabelecer essa rede de contatos que a internet possibilita, vivenciando momentos de troca de informação e também troca de vibração. A gente irradia para vocês, todos que estão aí conectados nesse momento, as nossas melhores vibrações, nosso desejo de paz. E que nós possamos continuar estudando essa doutrina maravilhosa e buscando a prática dos ensinamentos para que nós possamos sair desta encarnação tendo cumprido as nossas metas. Mamed está nos esclarecendo aqui que Klaus é apresentador do programa Revivendo o Evangelho na Rádio Espírita Capixaba. Ih, Klaus, que legal. Seu programa vai ao ar, então, às quintas-feiras, às 21 horas. A gente aproveita até para informar aí quem está conectado que às quintas-feiras, às 21 horas, existe um programa legal também para assistir,
que é o programa Revivendo o Evangelho. Nós estamos aqui falando do Evangelho sempre na conexão com a família. Recomendações que interessam de perto a questão da família no momento que passa. Nós estamos vivendo uma época desafiadora, momento que os espíritos têm nos dito das transições, né? A Terra está passando por uma grande transição e nós precisamos buscar na doutrina espírita recursos para olhar esse panorama de um ponto de vista mais alto e poder atuar na sociedade de forma adequada. Porque quando a transição acontece essa desorganização que muitas vezes dificulta para cada um saber, afinal de contas, qual é o meu papel, como é que eu devo agir. O Sandro está nos dizendo aqui humildade, sinceridade, né? Que legal, Sandro. Nós estamos captando aqui a sua fala na sala de chat, mas se você quiser colocar aí a sua opinião, uma forma de frase, vai nos facilitar aqui. Está escrito aqui humildade, sinceridade e tem um trecho que eu não consigo perceber. Né? E aí tem uma pergunta aqui. Com tanta inversão de valores, as perguntas de Niobe. Com tanta inversão de valores nos dias atuais, que mensagem vocês podem deixar para as famílias que desde logo se angustiam com a aproximação do carnaval? Bem lembrado, né? É um momento tido como festa, né? Vamos dizer, de alegria, e realmente, ao mesmo tempo, se torna quase um pesadelo para algumas famílias, quando um filho diz que vai para um lugar, ou vai para o outro, para um bloco, ou para algo parecido. Por causa dessa integração de coisas não muito dignas que está acontecendo, e no carnaval há uma aglomeração de pessoas, facilita esta questão. Infelizmente, é um momento muito delicado, mas as pessoas que buscam estar ligado ao cristianismo sabem fazer do carnaval um momento apreciável, né? Um momento de lazer, de carinho, de estudo. Infelizmente, estamos realmente num momento difícil de transição, e na qual o carnaval abre uma brecha para os iniciantes, vamos dizer assim, da vida, ainda inexperiente na carne, para que possam, às vezes, escorregar numa bebida, né, em qualquer outra coisa. É verdade. Tem uma fala que eu acho que talvez seja interessante para quem está na angústia da proximidade do carnaval, que é o fato de que aqui no Brasil a gente tem uma atividade que acontece durante o carnaval em muitos lugares. Muitos lugares estão organizando encontros de mocidade durante o carnaval. Lá no estado do Rio é assim, em Goiás é assim, aqui em Vitória também. Nós realizamos encontros de mocidade no carnaval. Nós temos, por exemplo, aqui em Vitória, para vocês que estão nos ouvindo aí terem uma ideia, 500 jovens participando do nosso encontro de mocidade, é o MS. Quantos já são, Dalva? 500. Não, e quantos MS já aconteceram? Esse é o 32º MS. Beleza, então, 30 anos, né? 32 anos já acontece isso. Acontece o MS. Outros lugares fazem. Aí tem aquela energia ruidosa, a licenciosidade, o desregramento daqueles que ainda extravasam suas paixões no carnaval. Como contraponto, vários lugares têm esses encontros acontecendo, envolvendo os ambientes da cidade em uma energia absolutamente renovadora de conexão com Jesus. Olha que coisa bonita. Quando isso acontece em muitos lugares, é uma rede de vibrações positivas que se estende. Então, como no Brasil isso acontece em muitos lugares, você pode ter a certeza, ô Nilbe, que
se você se conectar com essa energia boa que Jesus está enviando para a Terra, que encontra pontos aqui de conexão nos encontros que estão acontecendo, você vai receber para você e para sua família essas vibrações que vão dar sustentação e proteção. A gente não pode interferir na vida do outro e proibir o outro de viver aquilo que ele quer viver. Então, se ele escolhe ir para o baile, a brincadeira, até o desregramento, se é um filho maior de idade, não há nada a fazer. A gente só pode conter o filho menor de idade. Mas nós podemos envolvê-lo em nossa oração, estabelecer conexão com a espiritualidade amiga, contar com o reforço energético desses eventos que estão acontecendo, para que esse nosso familiar se mantenha dentro do resguardo necessário que preserve a integridade de sua vida física, pelo menos, né, Oswaldo? Enquanto tem vida biológica, tem esperança. Né? Realmente, e você falou uma coisa certa, você falou da rede, né? A Dalva sempre comenta sobre essa questão dessa rede energética, essa rede de amor, essa rede do bem, né? De pessoas que querem e estão buscando, sentem que isso é verdadeiro e que esse é o único caminho, né? Se integralizar nessa rede. Isso. Então, como ela falou, se aqui, no Espírito Santo, como em muitos pontos do Estado, gente aqui particularizando o Espírito Santo, mas como a Dalva falou, em muitos pontos, em todo o mundo e em todo o Brasil. Mas se tratando da doutrina espírita, essa prática é colocada praticamente em todos os estados, né? Muitos estados. Muitos estados. Então, o que acontece? Reúne os jovens, são jovens mesmo, meninos na adolescência de 13, 14 anos. 14 a 21 anos. 21 anos. Então, e ali há uma interação com Jesus. Então, essa vibração energética, amorosa, do bem, olha, ela se torna um foco, né, que parte daqui desse centro, e que quem quiser beber dessa água fecunda, vamos dizer assim, só conexão. Afinal de contas, essa interação está na lei divina, é uma das leis, né? Não há distância. Então, não é verdade? Não tem, é o pensamento, né, a conexão, né? Nós está nos dizendo aqui, um homem de moral é um homem caridoso e, consequentemente, um homem cortês. E precisamos de cortesia entre as pessoas, sem dúvida. Então, se isso estiver presente no cenário do carnaval, por exemplo, conectando com maravilhoso, falando com maravilhoso. Carnaval, as pessoas poderiam participar das Qual festas problema? com alegria, não Qual precisariam beber para ficar alegre, não precisariam de drogas. Não precisaria. As pessoas poderiam realmente viver um momento de alegria, de compartilhamento, sem nenhum tipo desregrar, de né? não é? O carnaval, a gente não pode esquecer que ela é uma festa de origem religiosa. Ela perdeu essa característica ao longo dos tempos e acabou se tornando esse momento de extravasamento de paixões e de desregramentos que hoje em dia acontece. Mas muitas pessoas vão ao carnaval com a ideia realmente de brincar. Tem aqueles que vão querendo se aproveitar do outro, querendo bagunça, né? Paixões. E o contexto favorece a que a pessoa entre na sintonia desse desequilíbrio. Esse é o grande problema, porque não estamos sós nesta manifestação. Há espíritos desencarnados que se comprazem na bebida, nas drogas, no crime, né? vazamento da sexualidade, no crime. Na desforra, né? Na vingança. Então, a pessoa, se quiser se preservar disso, ela pode, é só estabelecer a sintonia correta, não é verdade? Porque o carnaval em si é sinônimo de alegria, deveria ser. Ele é neutro, vamos dizer assim. Ele busca alegria. Agora, nós é que devemos fazer dele a alegria. Agora, se nós vamos para os excessos e vamos desenvolver nossas paixões, né, colocar à tona inferiores,
e ainda mais com bebida e outras coisas mais, aí realmente acaba complicando a situação. Então, né? Aí o Sandro está perguntando aqui, esta época é complicada nas nossas vidas? Bastante complicada, né? A Nilbe de Rondonópolis está dizendo, aqui em Mato Grosso teremos a Congemate. Olha, Mato Grosso também está realizando evento de confraternização de jovens. Então, essas confraternizações, elas vão oferecer à espiritualidade recursos energéticos para sustentarem a sociedade durante as complicações do carnaval. Então, Sandro, você que está aí em Portugal, talvez não tenha aí o contexto que nós temos aqui no Brasil das festas populares. Aqui em Vitória, particularmente, a gente não sente tanto, porque a Vitória é uma ilha, uma capital tranquila em relação ao carnaval. Quem quer se esconder do carnaval pode vir para Vitória. É verdade, né? verdade. O carnaval aqui no Espírito Santo acontece nas praias. A escola de samba já aconteceu. Já houve escola de samba semana passada, e o pessoal vai para as praias, para Guarapari, para Meaípe. O carnaval acontece mais por lá. E por incrível que pareça, até a escola de samba aqui, pelo que a gente sabe, não há uma desavença, não há briga, não há confusão, né? A gente não vê manchete. É uma coisa simples. O pessoal desfila, as escolas participam, disputam o brilho de cada um e pronto, tudo certo. Como você falou, Dalva, se esse foco da UNAERD, né, promovido pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, aos jovens, é um foco que busca integrar-se com Jesus, com a espiritualidade maior, também há outros focos que não pensam assim. É verdade. E estão aí. Né? E se nós vibrarmos com um ou com o outro, vai depender da gente. Não é isso? A escolha sempre de cada um. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Gente, tão bom conversar com vocês. Eu fiquei feliz hoje com esse povo todo que está aqui conversando conosco, mandando suas mensagens, falando suas opiniões, suas perguntas. É uma alegria muito grande mesmo tê-los aqui no nosso encontro semanal. Melhor é viver em família, aperte mais esse laço, mas o tempo passou, a gente já compensou o nosso atraso. Os 15 minutos. Os 15 minutos de atraso, mas efetivamente é hora de nos despedirmos. Despedidas, Oswaldo. Olha, eu também estou muito alegre. Nossa, hoje um abraço, né, um carinhoso para todos, e que curtam o carnaval, esse feriado que está aí, faça o que gosta, vai para a praia, ou vai para a montanha, ou fique em casa, leia um bom livro, né? Ou faça algo nobre, que tudo é bom. Tudo né? é bom. Tudo é bom. Agora, se você buscar o lado ruim da coisa, também vai encontrar. Também vai encontrar. São leis, né? São leis da vida. Particularmente, eu vou curtir o carnaval no 32º MS. Você vê, né? A gente vai estar lá acompanhando os jovens, porque esse evento é um evento da minha área aqui da federação. Estaremos lá acompanhando o jovem e eu não vou esconder de vocês, vai ser muito lindo. Então. Eu estive participando do planejamento. Nossa equipe pedagógica está preparando coisas belíssimas, vai ser uma emoção só. Então, depois a gente vai dar notícia para vocês dessas coisas lindas que aconteceram no 32º MS. Meu amigo, minha amiga, um abração para cada um de vocês. Muita paz, viu? Que Jesus abençoe seu lar, sua família. Que semana que vem nós possamos estar. Nós não vamos estar aqui não. Segunda eu acho que não, né? Segunda é carnaval, né? Só na outra segunda. Né? É verdade, então, na segunda que vem não teremos o nosso programa por causa da MS. Isso. Mas estaremos aqui na seguinte para dar notícia para vocês, viu? Um grande abraço. Um abração. Até lá. Até lá.